Ok, agora as pecinhas do nosso planejamento estão se encaixando desde o seu nível estratégico, passando pelo seu nível tático e entrando no nível operacional. O que isso significa? Isso significa que a coisa agora está ficando séria. Que você realmente é um grande planejador e vai se tornar um grande realizador em pouco tempo. Eu tenho certeza disso, porque muita gente está aplicando isso e está vendo os benefícios no seu dia a dia. O que você precisa realmente é dar uma chance para o planejamento e começar a cair essas fichas todas de mudança de paradigma, de mudança de atitude que eu tenho te falado. Uma das grandes coisas que impedem a gente de fazer isso, sabe o que é? É aquela coisa de deixa comigo. Ah, eu consigo, né? Eu não preciso planejar, não preciso colocar os detalhes, eu tenho autocontrole. Muitas vezes a gente inflaciona o que nós temos como nossa própria capacidade. Sabe, como a sua capacidade da memória mesmo. Ah, eu não vou anotar isso não, porque depois eu vou lembrar. Ah, eu não preciso fazer um planejamento porque eu já sei onde eu quero chegar na minha vida. Eu não preciso cuidar da minha rotina porque eu já sou uma pessoa disciplinada, eu vou estudar, eu vou trabalhar. Se você não tiver o controle sobre isso, o planejamento sobre isso, facilmente você vai sair daqueles trilhos, daquela trilha que você tinha colocado, e aí você se perde e chega num lugar muito diferente do que o que você desejava. Começando pelo seguinte: você tem 15 minutos? Essa é uma das perguntas que a gente mais recebe todo dia, né? Mário, você tem 15 minutos? Dá para eu te ligar? Você tem um tempo aí para bater um papo? Pode passar aqui, vamos nos reunir. Você pode me dar uma mãozinha? Pode me ajudar? E muita gente pensa que você tem 15 minutos. 15 minutos não são nada, né? Agora imagina que você tivesse um timer rodando ao contrário aqui, das suas 24 horas por dia, contando ao contrário. Você sabia que 15 minutos significa 1% do seu dia inteiro? E tem mais. Se a gente for pensar que 2/3 do seu dia dormindo ou fazendo outras coisas, que você tem 1/3 aqui do seu dia que são 8 horas produtivas, vamos pensar assim, na verdade, então você tem aqui que isso é 3% ou mais do seu tempo produtivo. Já pensou? Se você investisse, né? Você que conhece aí a taxa da poupança, por exemplo, imagina se você investisse 1 a 3% de retorno a mais no seu dia a dia. Já pensou quanto você poderia ganhar? E muita gente cai nessa falácia dos 15 minutos aqui. Eu acho que isso deve acontecer demais aí com você, acontece comigo ainda até hoje, e eu procuro me policiar nisso. Porque quando a gente tem 15 minutos, a gente pensa, pô, 15 minutos é muito pouco, não vou fazer nada. Ah, tem 15 minutos aqui, estou esperando entre uma reunião e outra, o que eu vou fazer? Vou lá para mídias sociais, né, Facebook, etc. Vou responder uns e-mails, vou pensar na vida, ou vou conversar com outras pessoas sobre coisas não importantes, enfim. Muitas vezes a gente acha que 15 minutos é pouquinho, e daí a gente vai lá e desperdiça esses 15 minutos. Agora pensa aqui, quantos 15 minutos você desperdiça? Então vamos pensar que entre uma reunião e outra, se você tiver 4 reuniões no dia, 4 vezes 15 minutos ali que você está esperando, você já perdeu aqui 1 hora. Olha só de coisa que você poderia estar fazendo. E o Kevin Kruse, eu vou falar sobre ele mais à frente, o Kevin Kruse, ele tem um livro muito bacana, que é Os Segredos, Kevin Kruse, ele tem um livro que são os 15 segredos das pessoas de sucesso em termos de gestão no tempo. E aí ele fez essa pergunta em 5 minutos, em 15 minutos, o que era possível fazer, e as pessoas responderam lá nas redes sociais. Você sabia, né? Eu, por exemplo, eu gosto de correr. Eu corro mais ou menos 5 minutos por quilômetro, 6 minutos por quilômetro, aí mais ou menos. Quer dizer que 15 minutos significa que eu poderia correr 3 quilômetros. 15 minutos, você pensar aqui também em termos de leitura, uma pessoa normal aí lê uma página mais ou menos de um livro, a cada também 3 minutos mais ou menos, alguma coisa nisso. Então em 15 minutos você consegue ler 5 páginas de um livro. Você já pensou quanta coisa boa você poderia fazer com o seu tempo, em vez de estar desperdiçando isso com redes sociais, às vezes com coisas ali, mas eu não tenho tempo. Eu vou te propor um desafio já. Fica ligado, vamos falar de um desafio aqui já. Então, uma outra coisa é que a gente precisa de rotina. Eu falei para você que você tem esses 15 minutos, já está começando a sua mudança de mindset, mas a questão da rotina, muita gente, mas eu não preciso de rotina, porque eu já sou disciplinado, eu já sei o que eu quero, eu já tenho o controle do meu tempo. Será mesmo que você tem? Rotina elimina distrações. E ainda
elimina o desperdício de energia, você vai ter mais energia, porque você faz as coisas sempre da mesma maneira, estão no mesmo lugar, sabe? Se você pensar isso do ponto de vista de uma fábrica, é uma coisa tão óbvia, né? Ninguém chega ali numa fábrica, hoje vamos fazer de uma maneira, amanhã vamos fazer de outra, as ferramentas estão num lugar, agora estão em outro lugar, não. Tá sempre tudo arrumadinho ali na mesma sequência. Aqui estão todas as ferramentas, você chega às 7 da manhã, faz A, depois você faz B, depois você faz C, e tem todas já as suas atividades ali numa rotina. Por quê? Porque isso aumenta muito a produtividade, aumenta a sua curva de aprendizado. E eu queria deixar um vídeo aqui muito bacana do YouTube, que é do General McRaven. Ele fala que a lição número 1 de vida é você fazer a sua cama. E tem um livro dele sobre isso aqui. Ele é um almirante da Marinha Americana. E tem um discurso dele muito legal. Se você procurar o nome dele aqui, William McRaven, que é o general aqui, William McRaven, se você procurar, você vai ver vários discursos dele. Esse discurso é muito famoso dele no YouTube, falando que fazer a sua cama é o começo do dia e isso permite você realizar várias outras tarefas. E é muito legal essa coisa da disciplina, né? Eu fui militar por 15 anos e acho isso muito interessante, mas ele fala da questão de como essas rotinas permitem você automatizar as coisas, realizar elas de uma maneira muito mais produtiva e eficiente, mas acima de tudo elas te dão um senso de você conseguir concluir essas coisas. Porque imagina, se a cada dia você acorda diferente, você tem uma rotina diferente, você vai por um caminho diferente, você faz atividades diferentes, todos os dias é diferente. Isso é muito complicado, porque você parece que não está fazendo progresso. Quando você tem um conjunto de atividades ali, você meio que vai concluindo. Ele fala, então você já fez sua cama, dá um checkzinho ali que você já concluiu aquela atividade, agora vou para a próxima. Poxa, já concluí uma atividade, agora posso ir para a próxima. E também você tem aquele senso de conforto. Ele fala isso, eu achei muito interessante também, porque eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, que é a seguinte: quando você está lá na guerra, você não tem mais tanto controle sobre o seu ambiente, e é um ambiente que está mudando e hostil, mas você continua mantendo as mesmas rotinas que lembram de você, que você tem controle, pelo menos sobre uma parte do seu dia a dia. Eu levanto, faço minha cama, aí eu vou e tem um conjunto de coisas que vão acontecer que estão fora do meu controle, eu volto, a minha cama está pronta, durmo novamente, faço a minha cama novamente. Então isso é um negócio muito legal. E essa questão da energia é algo que está em todo mundo que fala de produtividade. De você não ficar perdendo tanto tempo com escolhas do dia a dia que drenam a nossa energia e que não trazem nenhum resultado para você. Então construa uma rotina que funciona para você. E quando eu falo de rotina, já tem muita gente que fala, Mário, poxa, quer dizer que agora você é obrigado a fazer as tarefas tudo iguais, todos os dias. Não necessariamente. Você pode incluir variações na sua rotina. E a sua rotina vai ser algo que vai se adaptar a você, às suas necessidades. E aí vem o nosso desafio. Esse livro, Primeiro Mais Importante, é um livro que eu gosto demais dele aqui, que fala sobre priorização. E o desafio é o seguinte: quando você tiver 15 minutos, você vai fazer uma atividade que é importante para você. E as atividades que são distrações, aquelas que você deveria eliminar, você só vai fazer quando você tiver 2 horas seguidas para poder fazer aquilo. Esse é o grande desafio. O grande desafio seu nessa aula é a gente inverter as suas prioridades. Então, quando você tem 15 minutos, aí você vai lá e fica no Facebook, no WhatsApp e tal. Quando você tem 15 minutos esperando entre uma reunião e outra, você fica ouvindo música, fica lá sem fazer nada. O que você vai fazer é o seguinte: quando você tiver 15 minutos, se é importante para você ler um livro, por exemplo, você vai ter sempre um livro embaixo do braço. Estou esperando entre uma reunião e outra, 15 minutos, vou ler umas páginas aqui do meu livro. Tem mais 15 minutos, vou ler uma página do livro. Você vai ver que você vai acabar um livro em uma semana. E agora, essas coisas que são distrações, você só vai fazer quando você tiver um blocão de tempo. Quando você tiver 2 horas seguidas, aí você fala, poxa, agora eu vou entrar no Facebook 1 da tarde e vou ficar até 3 da tarde lá no Facebook. Agora eu vou entrar no YouTube para assistir um vídeo e vou ficar da 1 da tarde até as 4 da tarde só assistindo o vídeo do YouTube. Então você só vai fazer essas coisas que são menos importantes e que são distrações quando você tiver um blocão de tempo. A gente está invertendo as prioridades. Tá vendo como faz sentido a coisa? Porque muitas vezes tem gente que fala aqui, poxa, Mário, eu não consigo estudar para concurso, eu não consigo aprender inglês,
eu não consigo terminar o meu TCC. Aí eu falo, mas por que, meu amigo, né? Por que você não consegue terminar? Ah, porque para eu poder estudar inglês de verdade, eu preciso ter pelo menos 3 horas para eu poder sentar, ler o livro, dar uma estudadinha, estudar algumas coisas ali, até uma quantidade, né? Porque assim, se eu for estudar meia hora de inglês, não vai adiantar nada, né, mano? E daí, então, eu pego e desperdiço essa meia hora. Este é o grande erro. Então, se você quiser aprender alguma coisa, se você quiser se desenvolver profissionalmente, se você quiser se desenvolver pessoalmente, quando você tiver 15 minutos, quando você tiver meia horinha, você só vai fazer as atividades que são importantes. Se a atividade não é importante, ela não deveria ser feita mesmo que você tenha poucos minutos para aquilo. Ah, eu só tenho 5 minutos, vou ficar aqui então no WhatsApp, no Facebook. Não, 5 minutos você abre uma página e lê meia página do seu livro, por exemplo, marca ali, rabisca onde é que você ficou. Meia hora, por exemplo, para cuidar da atividade física. Muita gente fala, poxa, eu vou na academia. E aí, por que eu parei de ir na academia? Ou por que eu parei de correr? Ah, porque para poder ir na academia eu preciso ter pelo menos 1h30. Eu preciso ir, preciso chegar lá, preciso fazer um treino completo, que dá 1 hora, eu preciso voltar. E hoje eu não tenho 1h30, então não vou. Amanhã eu não tenho 1h30, então também não vou. Depois da manhã eu não tenho 1h30, não vou. Aí vou 1h30 e passo mais uma semana sem ir. Isso não traz benefício para você. Se você tiver meia horinha, às vezes eu tenho meia horinha, eu vou lá, corro 20 minutos, tomo banho, estou pronto. Mas aí eu mantenho aquela minha rotina de atividades. Eu leio todos os dias, uma paginazinha, não sou uma pessoa que vai ler ali 4 horas, 8 horas por dia, né? Você tem outras atividades no seu dia a dia, mas você inclui aquilo que é importante no seu dia a dia. Então, o grande desafio para você nessa aula é inverter esse paradigma da quantidade de tempo. Você não precisa de 4 horas para estudar, 4 horas para fazer o TCC, 4 horas para ir na academia. Não. Quando você tiver 15 minutos, quando você tiver meia hora, você vai eliminar essas tarefas que você tem que parar de fazer. E esse vai ser um dever de casa dessa aula, daqui a pouco, na segunda metade. Eliminar as coisas que não são importantes para você e parar de fazer elas. Você vai fazer muito de vez em quando. Então só vai responder e-mail com uma frequência menor, vai olhar mensagens com uma frequência menor, vai fazer coisas de menor valor, atividades de menor valor, com uma frequência menor, como deveria ser. Agora vamos para a nossa segunda metade da aula, onde eu vou explicar tudo isso em detalhes para você. Um grande abraço. Até daqui a pouco.